Bom, antes de mais nada, Pedro, Léo, obrigado pela disponibilidade em ter essa conversa. Inclusive, agora eu estou em Tiradentes e eu vi que o filme vai ter uma exibição aqui nessa semana, correto? Sim, estaremos aí. Eu vou estar aí sexta-feira. Ah, perfeito. Qualquer coisa nos trombamos, então, durante a exibição. Show. Bom, sem mais delongas, a primeira questão que eu gostaria de direcionar é sobre a curiosidade que eu tenho em relação ao material de arquivo que foi trabalhado. Eu li curiosidades de que temos aí um resultado de arquivos que, enfim, continham mais de 2.000 horas, né? E eram em 800 fitas VHS. Então, eu tenho muita curiosidade de saber quando iniciou e como foi esse processo de resgate desses materiais de arquivo e como também como foi a decisão em relação à narrativa a seguir. Porque muitas vezes, quando assistimos a um documentário, estamos habituados a ter registros atuais, às vezes contando com depoimentos de colegas, algo que não acontece aqui em Andança, né? Sim, eu acho que as suas perguntas, uma decorre da outra, assim, tá? Primeiro, realmente, o nosso foco inicial era o resgate desse material que a gente sabia que existia, tá? A minha mãe foi muito amiga da Beth Carvalho, né? Muito amiga mesmo de infância, e eu cresci um pouco meio que convivendo com ela, e eu vi ela produzindo esse material de vídeo, né? Muito, muito, em todos os momentos, qualquer situação importante, desimportante, ela estava com uma câmera filmando, né? Então, em determinado momento, a gente falou, caramba, mais próximo do fim da vida dela, né? A gente falou, caramba, existe esse material, aonde que ele está, né? E a gente começou a coletar ele estava espalhado com um ex-empresário, ex-secretária, prima, não sei o quê. Aí a gente coletou 800, esse número de 800 fitas que ela gravou, filmou, né? E aí, então, beleza. Então, o que tem aí dentro? A gente não sabe, né? E aí a gente aí a gente captou recursos para fazer esse resgate desse material, que foi limpeza, digitalização, transcrição, né? Enfim. Aí, a partir daí, surgiu, né, o nosso filme, né? A gente não poderia definir qual seria o filme, qual a linguagem, qual a forma de abordagem, se a gente não visse essas imagens, né? A gente tinha uma pré-ideia de que teria um material muito rico, né? Mas, de fato, só assistindo, né? Então, quando a gente... Aí, a partir do momento que ele estava pronto, a gente começou a assistir e começou a ver a preciosidade das imagens que estavam ali, né, com a gente, né? Aí a gente entendeu que era possível sim contar essa história a partir desse olhar da Beth, a partir quase que inteiramente a partir desse material, sabe? Foi uma coisa que foi um processo de escolha de evolução, né? A gente sentiu que não tinha necessidade justamente de ter pessoas hoje em dia comentando sobre esse material, né? Esse material era forte o suficiente para falar por si, né? É, é isso. Uhum. A próxima questão que eu gostaria de fazer vem muito de uma observação que eu tive como espectador do documentário, que algo que me chamou muita atenção nele é como é, todo o material reunido sempre evidencia essa Beth Carvalho altiva, até mesmo nos registros mais recentes, quando ela faz a última apresentação. Enfim, é uma mulher absolutamente gigante e vivaz. Mas também me chamou muita atenção como é bastante pontuado durante o documentário sobre a maneira como ela se posicionava politicamente em relação à visão que ela tinha sobre música brasileira, sobre a brasilidade e, consequentemente, a falta de negritude na música brasileira. Eu queria que vocês comentassem sobre alguma aspa, digamos assim, de Beth Carvalho, que, de certa forma, vocês ficaram muito surpresos pela atualidade do discurso. Eu acho que tem uma cena muito emblemática no filme, que talvez seja um dos registros mais impactantes, que é o show do metrô, né? O show que ela faz em 1986, de 86 para 87, para celebrar o estouro do pagode, né? Quando toda aquela turma que ela conhece no fim dos anos 70 no Cacique de Ramos, todos eles estão fazendo sucesso. O Zeca, o Aragão, o Almir Neto, o Fundo de Quintal, a Jovelina, todo mundo está estourado e eles fazem, e ela também,
e eles fazem um show ali para uma multidão numa estação do metrô, e no final tem a entrevista em que ela fala: eu acho que a música brasileira, eu acho que o que falta à música brasileira, ou o que falta ao Brasil, é recuperar a sua brasilidade. E o repórter pergunta: o que é brasilidade para você? E ela diz: negritude. A Beth tem uma coisa de que, apesar de ser branca, ela sempre andou e ela sempre levou com ela as outras pessoas que estavam em volta dela, em sua imensa maioria negros, né? Ela não foi uma branca que se utilizou das outras pessoas para ganhar um holofote sozinha. Então, a Beth, sempre que a gente fala da Beth, a gente carrega com ela um monte de outras pessoas, seja da geração anterior, Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina, etc., quanto das gerações seguintes. Ou seja, essa negritude está sempre com ela. Tanto que muita gente, a Luana fala um pouco disso, né? Quanto em muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas falam da negritude da Beth, sendo que ela sempre foi, claramente, sempre se disse branca, sempre né, se posicionou como uma mulher branca, né? Mas ela sempre carregou isso com ela. Então, eu acho que essa frase, eu acho que é muito emblemática do que foi a Beth, dessa transformação que ela tentou fazer, desse olhar político que ela sempre teve para a vida, mas especialmente para a música, para a obra dela. Não, e são questões que hoje, né, para a gente é muito fácil falar do machismo estrutural, da negritude. São questões que hoje estão na pauta do dia, mas que há 50, 40 anos atrás não existiam. E eram as bandeiras dela, né? E era uma coisa muito intuitiva, né? Não era, era ela, né? É muito, muito à frente mesmo, né? Realmente é impressionante. Eu acho que quando a gente pegou o material e começou a ver os discursos, a forma como ela se colocava assim, é impressionante como era. Foi um susto, né? A atualidade do discurso dela foi realmente um susto, né? A gente já sabia, mas é que é impressionante quando você vê, né, de forma tão assertiva, né, todas as falas e da maneira como ela se colocava assim, né? Uhum. É, é engraçado que Boa. aquele, Desculpa. aquele, aquele doc do Emicida, sabe, o Uhum. amarelo, o doc do Sim, Emicida, tem exato, uma sim. parte, tem uma parte que tem uns grafismos que aparecem toda uma tradição de negros seculares, né? E no meio desses milhões de grafismos aparece a Beth Carvalho, cara, a única branca que aparece no doc do Emicida, no meio de todos os negros é a Beth, né? Exatamente. Eu acho que o tempo me permite fazer só mais uma questão. Na verdade, eu gostaria de pedir recomendação. Sempre quando existe um documentário sobre um artista, sobre tudo que se foi, eu sempre acredito que esse documentário também pode atingir além de fãs, uma nova geração que de repente não está tão familiarizado com Beth Carvalho. Eu gostaria de saber de vocês, se após espectadores de primeira viagem, digamos assim, tiver mais curiosidade por Beth Carvalho, qual o primeiro trabalho que vocês recomendariam a caçar? Um disco, pode ser um disco, de repente um livro sobre ela, algum DVD de um show em específico? Vai lá, Léo, e aí? Não, Pedro, eu vou deixar você indicar. Eu não vou indicar isso de jeito nenhum. Olha só, tem um cara que é meio fraco, é um escritor meio fraquinho, acabou de escrever um livro sobre a peste, chamado Leonardo Bruno, né? Que é o nosso roteirista que vos fala, que ele escreveu Eu um não posso livro. indicar meu livro, é sacanagem eu Não, indicar meu livro. deixa que eu indico, pô. Ele escreveu um livro, né, sobre o De Pé no Chão, né? Que é difícil falar, né, que do melhor álbum, é um dos grandes álbuns da Beth, né, o De Pé no Chão. Então, acho que para quem está começando, acho que vale a dobradinha, ouvir o De Pé no Chão e ler o livro do Léo, que aí você dá e aí que você vai tomar um banho, porque o De Pé no Chão ele faz uma ponte, né, entre o passado, né, e o futuro, e começa a trazer a rapaziada, né. É, Uhum. eu recomendaria isso. Perfeito. Bom, senhores, muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer e sucesso com o lançamento do documentário, com a vinda em Tiradentes e até uma próxima oportunidade. Valeu, Meu garoto. Alex,